Sobre o projeto de reforma do imposto de renda, né? Como o senhor avalia esse projeto e a proposta de taxação para os super ricos? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser olhada com um pouco de cuidado. A isenção àqueles de menor renda, tudo bem. O problema são esses aumentos generalizados para pessoas, etc., de renda mais alta ou para empresas, etc. E isso aí pode prejudicar um pouco aí da competitividade do país, que o país sendo visto aí pelos investidores, etc., como um país de taxação ainda mais elevada. O senhor poderia ser pessoalmente afetado por esse projeto de taxação? Não sei, acho que pode ser. Eu não cheguei a examinar sobre esse ponto de vista no momento aí, mas não é algo que está preocupando. A sua opinião não tem a ver com esse fato, então? Ser um super rico é coincidência, né não? Bem, independente da resposta que foi dada, vamos observar aqui a pergunta. E é muito interessante a gente observar a pergunta. Por quê? Esse tipo de pergunta se chama pergunta complexa. Por que ela é uma pergunta complexa? Porque dentro dessa pergunta há outras perguntas que foram previamente respondidas com sim, embora essas perguntas não tenham sido explicitadas. E quando o Meirelles for responder a essa pergunta que ela fez, essa pergunta complexa, se ele disser sim ou se ele disser não, ele vai estar respondendo com sim também uma série de outras perguntas que não foram ditas. Por exemplo, você é um super rico? Não tem essa pergunta, mas se ele responder a que foi feita, ele está dizendo que sim. Um assalariado também concordaria que as grandes fortunas não devem ser taxadas, porque isso é uma conclusão lógica e não uma opinião pessoal, porque você pessoalmente vai ser afetado. E esse tipo de pergunta, a pergunta complexa, nesse tipo de situação que é um ambiente de entrevista, é capaz de tirar muitas informações que o entrevistado jamais falaria em situações normais. Ele só fala porque não consegue perceber a malícia e a estrutura por trás das perguntas. E algumas vezes essas perguntas podem ser complexas, capciosas e, portanto, falaciosas. E responder perguntas desse tipo se torna bastante difícil, muitas vezes tendo que desmembrar a pergunta em várias outras para poder dar uma resposta efetiva. E as perguntas podem ser de diversas maneiras. Por exemplo, eu posso usar o conectivo ou, que é chamado de pergunta disjuntiva. Você vai de saia, de vestido ou de calça. E a pessoa pode responder às alternativas que estão ali afirmativamente com alguma dessas sugestões. Mas outras vezes a pergunta pode ser da forma conectiva, usando o conectivo e. E outras vezes as perguntas podem ser da forma de condicional. Se, então. Ou seja, todas essas estruturas são estruturas estudadas em lógica. Bem, se você quer saber mais sobre esse assunto, te aconselho a seguir e maratonar meus vídeos, que eu falo muito aqui sobre falácias e como elas podem aparecer em vários contextos. Bem, e sobre a resposta de Meirelles, bem, aqui eu não vou discutir sobre esse assunto não, aí deixa para outras pessoas. Cada um que tem a sua opinião.